Falamos hoje de Renascimento na cidade de Viseu. Estamos no Museu História da Cidade. Nesta edição de A Nossa Cultura, vamos recuar até ao século XVI, à entrada do Renascimento na cidade de Viseu. Estou à conversa com Ana Pérez. Ana, como é que chega o Renascimento a Viseu e depois o que é que acontece a partir da entrada do Renascimento na cidade? Ok, então para percebermos o século XVI, acho que é também interessante perceber onde é que nós vínhamos. O século XV foi um período onde a cidade estava despovoada e fragilizada, não é? Viveu um panorama social e político difícil. E no século XVI chega a Viseu Dom Miguel da Silva, que foi cônego no Vaticano. Ele era muito próximo de Dom Manuel I, do rei de Portugal, e ele tratou de muito perto todos os assuntos da coroa portuguesa com o Vaticano durante muito tempo. Entretanto, Dom Manuel I falece e ele tinha uma muito má relação com Dom João III. Ou seja, Dom Miguel da Silva tinha uma má relação com Dom João III. Então ele é chamado para Portugal e, por intercessão papal, ele fica bispo da cidade de Viseu. Isto não foi uma boa notícia para Dom João III, que queria pôr aqui o irmão. No entanto, foi uma decisão do Papa, portanto, Dom Miguel da Silva ficou bispo de Viseu. E ele cresceu e ele viveu muitos anos em Itália, no Vaticano, onde a linguagem renascentista estava já muito explorada, muito aflorada. Já tinha começado há quase um século. Portugal acabou por ter esse renascimento sempre mais tarde e sabemos isso. Falamos sempre do renascimento português, já quase um século mais tarde, principalmente da região o que é hoje a Itália, mas do Vaticano. Mas Dom Miguel da Silva acaba por trazer o renascimento com ele para a cidade de Viseu e a partir daqui acaba por se espalhar também pelo resto do país. Sim, Dom Miguel da Silva de facto veio com todas estas ideias e com todas estas linguagens e formas de estar que são muito diferentes da Idade Média. O Renascimento traz-nos outras formas de ver o mundo. Então ele de facto veio para Viseu e começou a praticar mecenato, que é fundamental no Renascimento. E do mecenato de Dom Miguel da Silva saem grandes artistas como o Grão Vasco e Gaspar Vaz, mas também se afloram e se exploram outras formas artísticas, como é, por exemplo, o João de Barros, que estuda a língua portuguesa e que também era de cá de Viseu. Mas qual é então a primeira grande obra renascentista, ou o primeiro marco renascentista que encontramos na cidade de Viseu? Temos de olhar para a Sé para encontrar esse primeiro grande marco. Sim, em 1528, portanto entre 1528 e 1534 é construído o novo claustro da Sé. Portanto, Dom Miguel da Silva, para além do seu mecenato e para além de trazer estas novas posturas e formas de estar, ele intervenciona fortemente na catedral, e o claustro é o que nos resta hoje com maior relevância. Portanto, é a primeira estrutura arquitetónica com a linguagem plena do Renascimento, o que é muito interessante a nível nacional. Portanto, é mesmo a primeira construção completamente renascentista em território nacional. E dizia-nos, Ana, Dom Miguel da Silva acabou por guiar muitos artistas importantes para esta região, como Grão Vasco. Nós, à nossa frente, nesta sala do Museu História da Cidade, não temos uma obra de Grão Vasco, mas também de alguém que promoveu o Renascimento na cidade de Viseu. A obra que nós temos no museu é a Adoração dos Reis Magos, de Gaspar Vaz, ou atribuída a Gaspar Vaz. Ele foi um artista muito importante aqui na cidade, ele foi um discípulo de Grão Vasco e ele foi profundamente importante na cidade de Viseu. Inclusive ele influenciou na toponímia da cidade. Havia uma rua que era a Calha de Gaspar Vaz, provavelmente onde estava o seu ateliê. Era uma ruazinha que saía da rua direita em direção à Sé. E este artista, muitas vezes tapado pela luz do Grão Vasco, não deixa de ser menos importante quando falamos da linguagem renascentista em Portugal e dos artistas e da pintura renascentista portuguesa.
E, portanto, o que é que vemos nesta pintura? O que é que aqui está retratado neste quadro, a adoração dos Reis Magos? É uma obra original que está aqui no Museu História da Cidade. Portanto, nós temos um episódio religioso da adoração dos Reis Magos, portanto temos a chegada dos Reis Magos a Cristo, portanto ao menino e à Virgem Maria. Nós temos uma obra óleo sobre madeira, que está organizada em 3 planos. No primeiro plano nós temos as personagens, portanto a obra chama-se Adoração dos Reis Magos, ou seja, temos uma Virgem, um menino e 3 Reis Magos. Temos no segundo plano arquitetura e personagens que nos ambientam, e no terceiro plano temos uma paisagem que depois nos dá a sensação de profundidade, juntamente com a arquitetura. Ou seja, estes 2 segundos planos ambientam-nos e marcam muito a pintura e as práticas do Renascimento. Portanto, no terceiro plano temos uma paisagem onde dominam os tons de azul e verde. É muito interessante vermos o céu, porque a forma como se trata o céu e como se vai difuminando com a paisagem é muito própria do Renascimento. É isto que nos dá a sensação, sabem, quando vemos assim ao fundo e então o céu funde-se com a paisagem e tudo fica assim uma mancha azulada, esverdeada. Sim. É isto que nós temos. E mas dá a sensação de profundidade em todo este quadro, em que conseguimos ver esse céu, conseguimos ver também a cidade atrás, conseguimos perceber a profundidade desta imagem. Estamos a falar do plano mais longínquo, mas a obra segue por aí adiante até ao primeiro plano, até às figuras, mas vamos por fases. Ana, vai-nos continuando a descrever este quadro. Ok, no segundo plano temos então a arquitetura, muito marcada pelas ruínas, portanto estas ideias que nos voltam, este renascer do que são os clássicos, portanto as ruínas são sempre elementos interessantes, e também algumas personagens, sobretudo a cavalo, e sim, em primeiro plano temos do lado esquerdo a Virgem com o menino, ela está vestida de azul, e do lado direito temos os 3 Reis Magos. É importante referir que a vestimenta é a vestimenta do Renascimento, só mais tarde é que as personagens começam a ser vestidas de outra forma. Na pintura do Renascimento, a vestimenta é que se levava no século XVI. E pronto, a questão das cores é muito interessante, as cores que dominam são sobretudo os tons vermelhos e térreos, no entanto o azul há um seguimento, nos 3 planos temos a Virgem de azul, um dos Reis Magos do mesmo tom da Virgem, que depois também coincide com o do céu. Portanto, há assim uma leitura muito circular da obra que nós estamos a ver, tanto em planos, como em cores, como em composição. Uma obra de Gaspar Vaz, em destaque no Museu História da Cidade de Viseu, em destaque também nesta edição de A Nossa Cultura.